Brasil já está classificado às oitavas de final da Copa do Mundo. Na fase de grupos, as brasileiras se classificaram em terceiro e ainda aguardam a definição do adversário. Com a gente, o técnico do time feminino do Esporte Clube Internacional, Maurício Salgado. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E ela, jornalista e muito colorada. Hoje tu tá... Aquele dia eu estava aqui em minoria, hoje o jogo bem. virou. Tudo bem. Está aqui Maressa Sampaio e vai nos ajudar a avaliar o desempenho das nossas jogadoras, projetar o caminho até o título mundial, eu acredito. E só para não deixar constar, eu vim de azul. Uma provocação. Eu não sabia disso, não teria me preparado melhor. Tá bom, não, dona Maressa. O Maurício está representando ali. Tá muito bem. Seja mais uma vez bem-vindo, Maurício. Obrigado. Vamos falar de futebol, ainda sobre aquela questão que a gente levantou com a técnica do Grêmio, a Patrícia Guzmão, né? Sobre futebol, né? Futebol feminino, futebol masculino. Vocês notaram que na abertura ali, na cabeça, eu falei Copa do Mundo de futebol. Não deixei explicitado se era futebol feminino ou masculino, né? Essas discussões hoje estão muito em evidência na sociedade e também chegaram ao futebol na maior Copa do Mundo de todos os tempos, né? E na medida que a gente for naturalizando a Copa do Mundo feminina, os campeonatos nacionais, estaduais de futebol jogado por mulheres, a gente vai acabar parando de falar isso feminino e masculino. É Copa do Mundo Isso, e deu. Mas vai um longo caminho, né, até lá. Mas, Bives, deixa eu atualizar, então, a classificação, como é que ficou. A gente teve 2 jogos há pouco e o Japão perdeu para a Inglaterra. Inglaterra 2, Japão 0. Que era para definir o grupo mesmo, como é que ficava ali. Sim. E a Escócia e a Argentina empataram em 3-3. E aí esse grupo, então, ficou da seguinte forma a classificação, que é o grupo D. A Inglaterra ficou com 9 pontos e o Japão com 4, as duas classificadas. Sim. A gente tá vendo aí. Esse é o do Brasil. Esse aí é o nosso né? grupo que a gente já vai falar. E daí a Argentina, acho que está praticamente fora, né? Ficou com 2 pontos. Sim. Porque brigava ali para ser uma das terceiras melhores, né? Não teremos das melhores o clássico. terceiras colocadas. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né, também, né? O clássico, né? Foi Argentina e Brasil. Será que nessa categoria também é um clássico? Aqui me parece que na América do Sul o Brasil, pelo menos, tem destaque no futebol feminino. Sim, o Brasil é hegemônico aqui. Uma seleção que surgiu, que tem sido emergente, é a seleção chilena, né? Até se classificou antecipadamente com as 2 vagas da Copa América, do Sul-Americano, quem classificou foi Brasil e Chile. A gente entrou na repescagem. Sim. Mas ainda é muito equilíbrio entre as outras seleções, né? Chile e Argentina, e o Brasil muito à frente ainda. Muito bem. O grupo do Brasil que a gente está mostrando ali, que concluiu ontem. Então ficou essa coisa toda embolada. Por um gol. Por causa do golzinho que a gente não fez contra a Jamaica, ou ontem contra a Itália. Pois é. A gente podia ter se classificado em primeiro. Exato. Esse foi o grupo, Maurício, mais equilibrado, sem dúvida. Eu acho assim, quando se configuraram os grupos, já ficou meio evidente que esse grupo ia ser muito equilibrado, que ia ter uma equipe que corria totalmente por fora, que não tinha chance alguma, que era o caso da Jamaica, né? E as outras 3 equipes num nível muito próximo, né? Alguma ligeiramente melhor que a outra, em algum aspecto. Então acabou acontecendo o que se esperava, né? Um equilíbrio muito grande e acabou sendo definido em alguns detalhes, né? O Brasil tinha chance, ficou em terceiro, mas tinha chance até o último minuto do jogo lá de ser o primeiro colocado. E o jogo contra a Austrália estava na nossa mão. Agora eu estou ansioso para saber quem é que o Brasil vai pegar nas oitavas. Né? A Maressa ontem já me assustou, dizendo, olha, a Alemanha está no caminho. Né? Chega de gol da Alemanha, tá? Não vou aguentar outra vez. Mas o que seria menos pior? A Alemanha ou França? A França evoluiu muito também. Eu acho assim, o Brasil ficou numa situação que não tem muito para onde correr nesse aspecto, né? Porque são 2 seleções diferentes. Você pega a França, que tem... Quais são os benefícios da França? É uma equipe que talvez nos últimos anos seja a que mais evoluiu. Então a França foi a equipe que mais evoluiu nos últimos anos. Está jogando em casa, obviamente, então tem o peso de jogar em casa. E em contrapartida, a Alemanha está entre, com certeza, as 3 escolas mais tradicionais do futebol, né? Já foi campeã mundial, vira e mexe está em finais, já inclusive foi quando teve em cima do Brasil, né? Foi a situação do Brasil. Né? Então, e tem um jogo que a gente tem muita dificuldade de jogar contra.
Eu acho que talvez, por mais que se coloque a situação da França ser uma das favoritas, o jogo do Brasil é um jogo muito possível de encaixar com o jogo da França. A gente está vendo aí as possibilidades, ó, que enquadrariam o Brasil, né? Ou França ou Alemanha. Não tem como fugir. Não tem como fugir, daí não foge, daí não escapa. Tem outras possíveis para a gente até... Estados Unidos é ainda o bicho-papão? Eu acho que assim, o futebol feminino ele tende, né, e tem acontecido, de ficar muito mais homogêneo. Então, assim, as coisas não terem mais um grande favorito. Sim. Eu coloco os Estados Unidos como um dos grandes favoritos, mas eu não dispensaria a França, a Alemanha, acho que é uma equipe muito boa. Uma equipe que surgiu agora, não está entre as favoritas, mas tem jogado um futebol muito bom, é o time da Inglaterra. A Inglaterra é um time muito bom. Sim. E colocar o Brasil, né? Assim, o Brasil, a gente vem a nossa fase de resultados não é uma fase muito boa, mas a equipe do Brasil é uma equipe com o centro tradicional e com grandes jogadoras, né? Bom, então, quem é assim está sempre brigando, ainda mais em campeonato de tiro curto. Sim. Eu acho que o Brasil tem que usar essa situação aí para embalar, né? Sim. Então tem boas chances de chegar também. Isso sobre as maiores jogadoras, só para a gente não deixar passar, o feito que a Marta nos proporcionou, né, no jogo contra a Itália. É a maior goleadora de Copas do Mundo. A gente tem um VT sobre a Marta Vamos falar falando, sobre. Tem como colocar aí no ponto, só inverter. Tem outros também, né? Isso. Vamos colocar primeiro, então, da Marta falando sobre... Temos condição, diretor? Da Marta falando sobre ser a maior artilheira das Copas, de todas todas as as Copas Copas, do mundo, todas de as qualquer Copas. gênero. Vamos rodar aí, então. Sensação fantástica, né? A gente está representando todas as mulheres do mundo inteiro. É um gol pela igualdade, é um gol pelo empoderamento, é um gol pelo respeito. E eu me sinto muito honrada de Deus ter escolhido a minha pessoa para fazer isso. É aquele gol que transcende o resultado. Classificou o Brasil. Mas a importância histórica desse gol é incontestável. Vai ser lembrado daqui a muitos e muitos anos. E da importância de ter crescido a valorização da Copa Sim. do Mundo de futebol jogado por mulheres, porque na próxima Copa do Mundo de futebol jogado por homens, esta marca não vai ser alcançada. Então, a gente vai estar sempre lembrando que a Marta é a maior artilheira das Copas do Mundo. Você deixou um gancho aqui, rapidamente, antes dos outros VTs, vou aproveitar a experiência do Maurício, que trabalhou com diversas atletas, inclusive internacionalmente, né? Estava nos contando aqui. Trabalhei com algumas. Bom, atletas do Chile, enfim, da Argentina. Quando a gente vê o jogo do Brasil, e os comentaristas falam isso, né? E tu disseste bem a qualidade das nossas jogadoras, aqui lembro de Cristiane, lembro da experiência da Formiga, entre outras. A gente peca no coletivo, é isso que a gente precisa evoluir, por exemplo, frente ao jogo da Austrália. Visivelmente a gente notava que havia uma desorganização diferente, uma organização diferente da australiana, que parecia mais eficiente. É difícil até falar, né, porque assim, você não está lá no trabalho no dia a dia. Tem alguns atletas, inclusive do Brasil, com as quais eu trabalhei, sei da qualidade, o caso da Bárbara, a Debinha, a Luaninha. Eu acho que o que a gente precisa melhorar no contexto geral. Isso espero e eu acho que vai vir a acontecer agora com esse boom do futebol feminino. O que acontece com o Brasil, que eu vejo assim, ele é muito cíclico, então assim, você não tem tempo de desenvolver um trabalho, e eu não digo na seleção. Eu digo no futebol feminino como um todo, nos clubes. Então, quando você pega uma situação de seleção, você vê muito evidente outros lugares com trabalhos em que você tem uma continuidade e as pessoas têm entrosamento em relação a isso, e o Brasil continua sendo uma equipe de boas jogadoras. Né? Então, você junta boas jogadoras, obviamente que você tem um certo tempo para trabalhá-las, né? Só que, evidentemente, quando você põe o conjunto todo, o conjunto de outras equipes às vezes acabam sobressaindo sobre o nosso. Né? Sim. Eu acho que isso se corrige agora com uma questão de você ter mais campeonatos, a coisa aparecendo mais. Né? E também com um processo que é inevitável, e eu acho que o Brasil, aí eu não estabeleço crítica, porque eu não sei exatamente como isso aconteceu, mas o Brasil precisa de um processo de renovação. Por mais que nós tenhamos jogadoras que são jogadoras... Não vai falar o que é de Marta, Cristiane, que são jogadores que dão a história do futebol. E não que elas devam sair, mas nós precisamos renovar. Nós precisamos efetivamente ter mais gente aparecendo, mais gente jogando, e você vê isso muito em outras seleções. E no Brasil é uma dificuldade em relação a isso. Né? Você pega a equipe do Brasil, é uma equipe experiente, né? Porém houve pouco processo de renovação. Eu E acho a que isso é gente vê fundamental. já claramente que não tem, por exemplo, como as três, Formiga, Marta e Cristiane, as três finalizarem uma partida, né, Exato. porque Sim. acaba pesando em algum momento. É uma diferença. Pô, tem jogadores de 20 anos. Acho que talvez não só pela idade, mas pela questão da preparação física. E pela questão física, questão do contexto todo de grupo, porque aí você às vezes você tem que se doar mais, né?
Então você tem um desgaste excessivo, por exemplo, nos primeiros 45 minutos, porque você tem que suprir algumas deficiências, por exemplo, de posicionamento, porque natural, você não está muito entrosado, e isso acaba gerando depois um custo mais lá na frente. Então, assim, não dá para falar, por exemplo, que a formiga não está bem preparada, né? Ela é eu tive por nós também treinar a formiga, ela é um fenômeno em relação a isso. Mas a gente precisa ter um elenco mais homogêneo, em que a gente consiga que todo mundo entre, obviamente que não vai substituir a altura técnica, Marta, mas que a gente consiga sanar a situação de ser mais homogêneo o grupo. Porque desgasta menos elas, né? E como é que um evento como esse, uma Copa do Mundo, sendo passada para o nosso país, a primeira partida teve 32 milhões de espectadores, imagina. Como é que isso reflete lá nos clubes e na organização e no interesse das meninas para jogar futebol e também dos clubes para investir? Eu acho que, assim, a gente não dá para saber o momento certo, mas veio num momento adequado, porque veio um momento num boom de crescimento do próprio futebol internamente, né? Hoje você tem equipe, eu vou dar exemplo da equipe a qual eu trabalhei em vários, mas eu estou no Internacional. O Internacional montou um projeto que é de médio e longo prazo. Então, o Internacional hoje tem sua categoria sub-14, sub-16, sub-18 e a profissional, efetivamente profissional, com as atletas registradas, né? E com objetivos a longo prazo e altos, né? O Inter foi até um dos motivos pelos quais eu vim para o Internacional. A gente quer em muito curto período de tempo estar entre as melhores equipes do Brasil, assim, configurada mesmo. Não só você fazer um bom campeonato e chegar longe. Que quando se falar em futebol feminino no Brasil, o nome do Inter venha fácil à mente de todo mundo, né? E nesse aspecto, a Copa do Mundo ela vem num momento muito a calhar, porque ela impacta as meninas, né? Então a gente tem não só as nossas atletas que são profissionais, a gente teve até o caso da Fabi convocada e depois cortada, né? Mas ela impacta as nossas categorias de base e ela impacta o público também ao redor. As meninas em escola, elas começam a ver, né, se identificar com aquela situação. Então acho que esse é um grande ponto. O outro ponto é impacto de mídia, né? Que o pessoal ele precisa ser visto, né? Até para a gente conseguir identificar o que precisa melhorar. Mas ele precisa ser visto, né? E acho que a Copa do Mundo ela vem no momento a calhar, porque não é só no Brasil, mas o mundo inteiro está assistindo a Copa e o mundo inteiro está vendo que é um produto interessante, que é legal ver a Copa do Mundo. Obviamente que vai evoluir, o nível vai melhorar, né? Mas que é um produto muito legal de ser visto. Bom, a gente está chegando aos finalmente da nossa conversa e o assunto é tão interessante que a gente podia ficar... Eu gosto de futebol pra caramba, e não importa o gênero, né? Então a gente podia ficar horas falando aqui, mas eu acho que é um serviço muito importante para as meninas que estamos assistindo agora, especialmente as mais jovens, que estão se identificando com essas jogadoras e começam a sonhar em ser jogadoras de futebol. Hoje o Internacional, com a sua base, peneiras, como é que elas podem se aproximar do futebol feminino colorado? A gente tem alguns canais, né? Então seria bom que elas procurassem junto ao site do Internacional, porque assim, uma das coisas que a gente tenta fazer também é algumas ações em que a gente vá nas escolas. Eu falo muito com as nossas atletas, porque nós temos hoje atletas, assim, a gente tem a Fabiana, a Bruna Benítez, que é uma capitã de seleção brasileira, né? E que a gente faz algumas ações para que elas conheçam, vejam, né, assim, de perto e que é uma realidade possível, né? Que se elas se empenharem e quiserem jogar, esse é um ponto. E buscar através do site do Inter, porque o Internacional tem feito sistematicamente peneiras, situações de a gente fazer workshops do pessoal jogar, e a ideia é que isso cresça mais. Né? Que, assim, há uma ideia já de criação de sub-11, sub-9, que seria muito legal, né? Já é um trabalho pioneiro sub-14. Algumas equipes têm vindo atrás em relação a isso também, formado no Brasil inteiro. Vai ter o campeonato agora brasileiro sub-18. O Inter entra forte, houve um investimento, eu ajudei a planejar, mas a gente entra com jogadores de fora também, muitas jogadoras oriundas daqui, então fizemos peneira, trouxemos jogadores oriundos do Rio Grande do Sul. Vai ser a primeira fase regionalizada, vai ser no interior do Rio Grande do Sul, acho muito legal para as pessoas assistirem, né? Para que as meninas também do interior possam ver uma realidade possível de jogar. Mas é isso, é que elas acompanhem através do site, porque a gente está sempre fazendo ações e está sempre também abrindo situações seletivas. Perfeito. Bom, Maressa, quero agradecer aqui a presença de Maurício Salgado, técnico de futebol feminino do Esporte Clube Internacional. Desejar sorte, mas não muito, tá? Sorte para ambos. Dizendo que tu conduziu muito bem, sem clubismo, e aí no final me solta uma dessas. Não, mas tudo bem, Maressa. Agora, por favor, né? Deseje sorte ao seu A gente técnico. está muito bem.
Estamos muito bem. Estamos bem. É isso aí, gente. Olha, independente da granalização, a gente quer que Grêmio Internacional e os clubes do interior também. E não só clubes ligados ao futebol masculino. A gente quer clubes, por exemplo, que não tenham um time masculino e tenham só o seu time A feminino. gente sempre né? quer Que não seja uma obrigação. os nossos clubes Exatamente. entre os maiores do país. Isso aí. E você, né, as moças que estão nos assistindo, a mulher que está nos assistindo agora, a telespectadora, acompanhe, vá até os jogos, Exatamente. né, e se envolva, né? Bote a sua paixão para fora, não importa o clube. Seja sempre bem-vindo. Agradecer a todo mundo, obrigado pela oportunidade, que eu acho que isso é o fundamental. Né? E colocar que assim, a gente trabalha para o Inter ser muito forte e torce para o futebol do Rio Grande do Sul Exato. como um Isso todo. aí, isso aí. Para o Brasil, vamos lá, vamos para cima Vambora, delas, vai oitavas de ficar. final, eu Eu acho acredito. que vai dar, eu acredito Eu também acredito, tá? também.